Bom dia, senhoras e senhores, e hoje nós vamos falar da minha experiência de leitura com Elric, o Campeão Eterno que está chegando no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. Esse volume aqui tem 72 páginas e ele vai compilar aqui duas histórias adaptadas do Michael Moorcock relacionadas ao Elric de Melniboné. Então, a primeira adaptação que a gente vai ter é da história Stormbringer, feita pelo James Cawthorne, e a segunda é um texto ali original do Michael Moorcock também, chamado de Retorno a Melniboné, que é adaptado pelo Philippe Drulet, que esse já é mais famoso aqui, pelo menos dentro da minha bolha, né, por Lois Lane, Salambo e tal. A galera já tem um conhecimento prévio aí de Philippe Drulet e sabe que a arte dele é maravilhosa. E aí que a gente já entra para poder falar disso aqui, relacionado a isso. A arte é maravilhosa, assim. É muito difícil você encontrar, relacionada à fantasia, uma HQ que vai te trazer artes tão da hora quanto essa aqui. As histórias aqui, elas não são ponto forte, assim, nem de longe. Mas as artes, elas são, assim, muito, muito bonitas, muito carregadas de significado, de sentido. E elas chegam a ser até claustrofóbicas em alguns momentos, quando a gente tá falando do James Cawthorne. Mas para falar do Drulet, elas são, assim, muito psicodélicas, sabe? Ele pintou meu Boné de um jeito, assim, muito particular, muito diferente. Só que quando eu vou falar da minha experiência de leitura e compreensão do material, aí, infelizmente, eu não vou ter boas notícias aí para você que ainda não comprou esse material, porque, sinceramente, eu não acho que eles fizeram um bom trabalho aqui, não. Quando eu vou falar da história do Philippe Drulet, né, vamos ir para ela primeiro, que é o Retorno a meu Boné, são ali, sei lá, 30 páginas também, mais ou menos, ou até menos, um pouco, 20 e poucas páginas. É uma história que eu já acho interessante para quem tem o contexto do primeiro livro, mas assim, nem leu ele, assim. Você tem só o contexto e tal, tem algumas coisas que você quer entender, você tem uma ideia prévia ali do que é o universo do Michael Moorcock, ou se você lê o primeiro livro também, eu acho que funciona bem, porque é um textinho que ele não vai te dar muito spoiler, vai te dar só uma situação que tá acontecendo ali, e ele é tipo um prólogo sobre algo muito maior que vai acontecer, com desenhos absurdos do Philippe Drulet, assim. Os desenhos, eles são belíssimos, tem alguns que eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui, porque são muito explícitos, né, relacionados, ele tem muito exposição do corpo feminino e tal, então não sei se o YouTube vai me permitir, mas eu vou tentar mostrar uma coisa ou outra aqui. Mas assim, é muito belo, assim, é muito legal. O jeito que o Philippe Drulet imagina meu Boné, a grandeza, assim, tem quadros onde é que você tem as pessoas pequenininhas, assim, a cidade muito grande, as portas, os salões e tal. Ele mostra a grandeza de meu Boné, os dragões, assim, de uma forma magistral. Então, assim, para os olhos é um deleite. E o texto é legal, é um texto bem escrito, o texto é do próprio Michael Moorcock, né? Então ele tem aquele tom um pouco filosófico, introspectivo ali que o Moorcock coloca nos textos dele. E eu gostei muito dessa segunda parte, apesar de não ser nada assim extraordinário. Tipo, tirando a parte da arte mesmo, não é nada extraordinário. Ela vai te entregar um entretenimento muito bom. Agora, a primeira parte do James Cawthorne, sinceramente, eu não consegui gostar, tá? Eu acho que a arte é bonita, a arte é legal, as ranhuras que ele faz é interessante, o peso e o drama que ele traz é bonito também. Só que a forma que foi escolhido aqui, sim, sinceramente, para mim não é legal. Não foi uma experiência boa. Eu não me senti feliz enquanto eu lia, não me senti entretido, eu só me senti confuso. Porque ele escolheu adaptar a história de Stormbringer, que é o arco ali que vai traçar o final, não o final, mas assim, a parte mais importante da história do Elric, né? É bem que trata ali do livro que era para ser o final da história do Elric. Depois o Moorcock que volta para poder escrever outras coisas e tal, mas é o épico, é o encerramento, é a parte mais importante da história. E eu sinto que, tipo assim, quem tá indicando esse material aqui pra quem nunca leu Elric é quase um crime, velho. Porque você vai pegar, vai jogar um tanto de spoiler na cara do cidadão, sem contexto, sem informação. Ele vai saber de um tanto de ponto-chave importante, sem saber da parte legal da história, sem ter uma construção prévia pra isso. É igual quando você tá vendo, sei lá, um filme muito bom e alguém te dá o spoiler só do final e, tipo, esvazia a sua experiência. Então, assim, cara, sinceramente, eu acho que é uma adaptação que não foi bem feita. E eu tenho percebido que ou é uma resistência minha, e pode ser o Lucas mesmo que tem um problema com adaptações relacionadas a histórias de livros mesmo em quadrinho, porque aí pode ser algo meu, e se você não for esse caso, beleza, segue sua vida. Mas eu sinto que, especialmente com Elric, é uma tristeza, assim. Eu falei das versões da Glenar, né, também, há uns tempos atrás, aí, nas minhas leituras de dezembro de 2025, que eu acho que é uma adaptação pobre de sentido, né, pra Elric, né, que tá saindo aqui no Brasil pela editora Mitos. Porque a gente tem ali uma história de um livro inteiro adaptado em 60 páginas, e aqui é pior, porque é um livro muito grande adaptado em 30 páginas. Então, você tem, assim, é de uma pobreza de detalhe e de uma velocidade de informação tão grande que a história, ela parece rasa, parece ruim, e isso não é
é Elric. Então eu sinto que para quem tem um contexto de Elric, para quem conhece as histórias, para quem sabe o que acontece, isso aqui vai servir como uma homenagem, como uma referência, vai te dar um visual legal do acontecimento e vai te fazer conjecturar em cima daquilo que você já conhece. É igual quando você tem um bate-papo com alguém sobre uma obra que você gosta muito. Você não entra em profundidade de tudo, mas você vai tratar de forma superficial dos pontos que você mais gosta. Para isso, lindo. Aí é legal, é bacana, interessante. Para quem não tem o contexto, para quem não conhece Elric, para quem tem vontade de entender o que significa aquilo ali, isso aqui é péssimo, cara. Porque ele vai te deixar confuso e talvez vai te criar uma aversão à história do Elric, que é o que eu não gostaria, porque eu sou grande fã da obra, eu quero que as pessoas leiam isso e tal. Com o livro chegando agora, o livro da Pipoca Nanquim, né, que vai trazer, inclusive, o livro de Stormbringer dentro dele, né, no calhamaço, que é igual isso que vai sair, que saiu ano passado, né, eu acredito que a melhor recomendação seria a seguinte: pega o livro, Elric Volume 2, que vai sair pela Pipoca Nanquim, lê todas as histórias, lê Stormbringer, entendeu, achou legal? Aí você pega e lê isso aqui. Porque se você fizer o caminho invertido, pode acontecer de você não gostar depois ou não querer ler, né? O resto da história. Não gostar eu acho difícil, porque a história é muito boa do livro. Mas pode acontecer de você não querer ler, porque a experiência que você vai ter, que ela vai ser tão confusa, vai ser tão rápida, tão atravessada, e vai te jogar um tanto de coisa meio sem sentido, que você vai ficar tipo, brother, não quero, eu acho que isso aqui não é pra mim. E é o pior dos cenários, assim. Então, eu tô dizendo isso aqui com dor no coração, porque quem acompanha o canal sabe que eu amo o Elric. Mas, sei lá, cara, essas adaptações em HQ não tem me pegado. E é triste, porque, assim, o Drulet é o primeiro cara a levar o Elric pra França, né? Ele fez ali uma adaptação, ele fez uma primeira capa de uma história publicada pelo Murco aqui na França em 1966. E o James Cawthon é o primeiro cara que desenhou o Elric, né? Na Science Fantasy ali de 61, perdão. Então, assim, são duas pessoas que são importantes para a história do Elric. E o Drulet, principalmente, o jeito que ele pinta Mjolnir Boné foi o que todo mundo imaginou depois como seria Mjolnir Boné, né? Porque tem um imaginário que o Murco que descreveu, mas o Drulet foi o que conseguiu captar isso em imagens, assim, apesar de eu ver uma disparidade ali com aquilo que o Drulet escreve, do que seria o Elric, né? Então, assim, pelo apego histórico, os ets desse quadrinho aqui são muito bons, que vão contar um pouco dessas histórias aqui, falar da importância do Drulet e do Cawthon pro Elric, e para as pessoas que depois vêm desenhando sobre ele, né, fazendo ali artes pro próprio Murko e tal, são importantes, mas assim, em termos de conteúdo mesmo de história, eu achei, assim, muito triste, cara. Mas assim, pro que a gente tem hoje publicado no mercado aí, eu acho que vale muito mais a pena você pegar o Elric em livro, porque é uma obra fantástica, é sensacional, é um dos meus livros de fantasia favorito, quiçá meus livros favoritos da vida, assim. Então, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você queira adquirir esse livro aqui, esse exemplar aqui, né, para poder ler. Mas assim, fica a minha recomendação, cara, é por sua conta e risco. E se eu tiver errado, se você leu e achou incrível, entendeu tudo, achou que a história tá da hora, pode falar aqui, tá ligado? Tá tudo certo, vamos abrir esse diálogo aí, porque não pode ser que não funcione para mim, mas pode ser que funcione para você. Mas se eu tenho um pouco de credibilidade com você, vai na minha, lê os livros e depois você passa pro quadrinho, porque eu acho que essa experiência vai ser muito melhor. É muito triste fazer esse tipo de vídeo, eu me sinto meio mal, porque parece que eu tô falando mal de um bagulho que eu gosto e que eu quero disseminar, mas eu não vou conseguir chegar aqui e mentir pra vocês e falar que, nossa, compra, é muito foda, se é a primeira leitura de áudio que pega isso aqui, se você não entender é porque você é limitado. Eu não consigo fazer esse personagem, eu vou ser bem franco com vocês assim, então infelizmente por mim é um não. Mas vamos pro livro, cara. Vai pro livro que você vai achar muito foda, porque é o Elric merece mais audiência, ele merece mais reconhecimento, porque é um personagem muito, muito bom. Então é isso, em breve vai sair outros vídeos aí no canal falando de Elric também. O lançamento do livro tá previsto para dia 28 de janeiro e o meu tá previsto para chegar em 3 de fevereiro, que é meu aniversário, então tô muito feliz com isso. E eu vou ler o livro e trazer uma resenha aqui completa para vocês também, de um conteúdo que finalmente, felizmente, eu vou voltar a falar bem de Elric de novo, porque o livro é onde tá a joia bruta ali. Beleza? Então é isso, fiquem bem, fiquem tranquilos aí, até semana que vem, tamo junto, até mais e falou!